Bom dia a todos, amados irmãos, que a paz e a graça do Senhor Jesus seja conosco nessa manhã. Queridos, mais uma vez é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Espero que, pela graça de Jesus, né, nosso estudo de hoje também seja uma bênção. E nós temos muitos detalhes, né, para poder comentar, então vamos passar para a oração, pedir que o Senhor nos ajude e que o Espírito Santo esteja conosco, né, abrindo nosso entendimento para as Escrituras e nos fazendo compreender realmente esse assunto que iremos tratar nesses próximos 4 dias e realmente possa ser tornado de forma clara, né, para cada um de nós. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos juntos aqui nessa manhã. Obrigado, Deus, porque a despeito de o maligno, Senhor, está querendo nos acabar a cada dia, Senhor, acabar conosco cada dia, mas o Espírito Santo tem estado à nossa frente. Obrigado, Senhor, porque durante a noite o Senhor nos protegeu com os seus anjos. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui com saúde, Pai, para testemunhar, ó Deus, da tua bondade, da tua fidelidade, da tua misericórdia, Senhor. Nós te agradecemos por isso, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. E que em nome de Jesus, Pai, o Senhor agora abra nosso entendimento, Pai, para as Escrituras. Também, Senhor, que a mensagem possa ser colocada de forma clara, para que o Senhor, Pai, possa verdadeiramente, ó Deus, mostrar ao Pai, através do teu servo, as tuas verdades, a tua palavra, e que somente o Senhor seja glorificado, meu Deus. Por isso nós rogamos e lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Obrigado. Nós vamos falar nessa semana sobre Daniel 11 e o alto clamor. Bom, então, queridos, esse capítulo de Daniel 11, ele é um capítulo extremamente importante para nós, né, nesses últimos dias. Eu quero compartilhar com vocês como que eu comecei a estudar, né, sobre esse assunto de Daniel 11 e as passagens que eu vou mostrar para vocês já já, né, como foi que aconteceu, né? Eu quero pedir que vocês abram junto comigo Jeremias no capítulo 6. Jeremias 6,16 diz assim: Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele. Queridos, olha o verso 17. Também pus atalaias sobre vós, dizendo, estai atentos ao som da trombeta. Mas dizem, não escutaremos. Queridos, veja que aqui o Senhor nos faz um chamado, né, através do profeta Jeremias, e ele diz, olha, perguntai pelas veredas antigas, né, procurai qual é o bom caminho. Então, exatamente isso que nós iremos fazer. E eu acho importante eu comentar sobre isso aqui. Eu fiz uma série no YouTube recentemente, né, chamada Reunião das Nações, onde eu conto um pouquinho, mas eu quero compartilhar com vocês, né, de forma mais ampliada, essa situação. Bom, na semana passada eu comentei um pouquinho com vocês, alguém fez uma pergunta sobre como, né, que eu conheci as mensagens e tudo, como é normalmente os meus estudos e tudo isso. Mas em relação a esse assunto, eu acho importante eu compartilhar com vocês, porque a construção desse entendimento veio a partir do seguinte: logo quando eu entrei na igreja adventista, isso fazem cerca de 7 anos, mais ou menos, quando eu entrei na igreja adventista, na minha adolescência, né, eu tinha mais ou menos 15 anos ali, e quando eu vim para a igreja, quando eu conheci a igreja adventista, o que me chamou a atenção para conhecer a igreja adventista, não tinha referência nenhuma ainda na família, mas meu pai já tinha sido adventista já há muitos anos, né, mas naquele momento ele se encontrava afastado, e quando eu conheci a igreja adventista, na época eu estudava muito Daniel e Apocalipse, sempre foi assim, eu cresci numa igreja católica, né, e depois, na minha adolescência, eu conheci as igrejas evangélicas, algumas igrejas evangélicas, passei a frequentar e comecei a gostar também. Passei aí também, na época. E aí, então, na época, eu comecei a estudar o livro de Apocalipse. Eu lembro que na época teve uma palestra de um rapaz que veio de Minas Gerais. Eu estava lá na Bahia nesse período, né?
E aí o rapaz veio de Minas Gerais e aí fez uma série de uma palestra sobre Daniel e Apocalipse na igreja. E aquilo me chamou muita atenção, né? E aí eu gostava muito de Apocalipse, eu estudava bastante, bastante, bastante. Aí eu comecei a estudar Daniel e Apocalipse o tempo todo. Eu ficava estudando, 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 estudando. Memorizava tudo que eu aprendia, até que chegou numa parte que falava sobre os mandamentos, né? Eu achei aquilo impressionante. Ele falava assim, guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Aquilo me chamou muita atenção. Porque eu falava assim, ué, mas eu não conheço, né, as pessoas que guardam os mandamentos, né? Mas eu sabia que tinha uma religião, né, que na minha cabeça era uma religião mesmo, tinha uma religião que guardava os 10 mandamentos, que eu sabia que eram os adventistas do sétimo dia. Apesar de não conhecê-los, né, mas aquilo ficou na minha cabeça. Mas eu falei assim, bom, eu não vou ser adventista, eu não quero ser adventista. Eu vou continuar aqui na minha igreja e vou guardar o sábado, né? Então eu comecei a guardar o sábado na época, ainda na igreja batista, né? E fiquei por muito tempo assim. Quando eu vim para a igreja adventista, foi simplesmente por causa do Enem. Na época eu ia fazer a prova do Enem, e aí eu pensei assim, Senhor, como que eles vão me permitir guardar o sábado lá dentro se eu não sou adventista? Como é que eu tenho que apresentar um certificado, né, que eu sou adventista, para eles deixarem fazer a prova? Foi aí que eu busquei uma igreja adventista na época, porque eu falei assim, bom, eles só vão deixar se eu for adventista. Aí fui, conheci uma igreja adventista, já cheguei pedindo para me batizar, né? E aí a moça falou assim, não, você tem que tomar estudo antes e tudo. Eu falei, não, tudo bem. Aí foi, né? Comecei a tomar estudo, aquela coisa. O rapaz foi na minha casa e tudo. E aí pronto, decidi pelo batismo. Depois me apresentaram Ellen White, né? Aí falaram, olha, aqui é a profetisa e tudo. Aí me deram o livro História da Redenção. Foi o primeiro livro que eu tive contato assim mesmo com Ellen White. Gostei bastante do livro. E aí, como eu já estudava Daniel e Apocalipse já antes de entrar na igreja, quando eu entrei na igreja adventista, que eu vi aquela quantidade de materiais sobre Daniel e Apocalipse, eu falei assim, gente, que isso? Como é que pode, né? Tanto material assim, né? Essa igreja é muito rica de conhecimento de material e tudo isso. E aí eu comecei a estudar, né? Na época eu peguei uma revista, né? Sobre Daniel e Apocalipse também, e aí passei a estudar, comprei uma Bíblia que vinha com estudo no fundo de Daniel e Apocalipse, e aí passei a estudar, estudar, estudar. Comecei a ser professor na escola, né? Na escola de Apocalipse que tinha na igreja e tudo. E aí o que que acontece? Por que que eu estou contando isso para vocês? Porque quando eu cheguei, algumas informações já estavam sendo trazidas a mim, né? Então, por exemplo, sobre Daniel e Apocalipse, quais eram as informações que foram passadas para mim? Bom, existem muitas interpretações dentro da igreja adventista sobre Daniel e Apocalipse, e a mais aceita hoje é essa aqui, que era uma que tinha em uma revista também. Aí eu falei, bom, então eu prefiro ficar com isso aqui, né, e vou me basear sempre nisso aqui, né? E aí falaram de um livro, né, que era o livro de um pioneiro chamado Urias Smith. E aí, já no início, né, já disseram, olha, não lê esse livro e tudo, porque o livro tem erros. Ok, é a informação que você recebe, eu recebi a informação. Então, tranquilo. Então, eu já sei por onde mais ou menos eu vou caminhar no entendimento de Daniel e Apocalipse. Eu vou por aqui. Ok, e assim foi. Os anos foram se passando, eu continuei estudando Daniel e Apocalipse. Como eu sempre gostei muito de Daniel e Apocalipse, então eu já sabia das explicações, tudo que tinha nas revistas e tudo isso, dava o estudo bíblico tranquilamente. Então, as informações estavam todas na minha mente. Aí, o que que acontece? Depois de mais ou menos 2 anos, mais ou menos, eu lembro que passou um comportor lá e ele vendeu para meu pai, né, o livro Daniel e Apocalipse de Urias Smith. Só que eu vi aquele livro lá, né, e aí eu falei assim, bom, eu não compraria na época, né, porque não faz sentido eu comprar um livro que a informação que foi trazida para mim é que contém erros. Então, não tem sentido eu ter um livro desse. E meu pai comprou aquele livro ali, mas ele ficou lá na prateleira durante anos. Aí, o que que acontece? Eu quero iniciar falando com vocês exatamente sobre esse livro, né? E sobre algumas situações relacionadas a esse livro. E eu quero apresentar para vocês esse livro e comentar algumas coisas aqui. Eu fiz até um vídeo específico sobre esse livro lá.
no canal, mas eu quero comentar algumas coisas sobre esse livro aqui, né? E alguns textos eu quero comentar sobre eles para que a gente possa realmente compreender algumas situações. O que acontece? Quando eu comecei a estudar sobre a mensagem de 1888, eu vi que aqui no Brasil, né, na época, só tinha poucos livros traduzidos dos mensageiros de 88, né? Então, na época eu pensei, bom, se não tem tantos ainda no português, eu já li os que tem em português, tem muitos livros que estão em inglês. Aí eu fui só no EGW mesmo, no EGW Writings, no site mesmo, pelo notebook, passei a ler os livros que ainda não estavam traduzidos. E aí um dos livros que eu li, que foi um dos que mais me chamaram a atenção, foi um livro chamado The Great Nations of Today, de A.T. Jones, chamado As Grandes Nações de Hoje. Ao longo das próximas palestras eu vou trazer algumas passagens desse livro, mas esse livro me chamou muita atenção porque ele mostra a relação entre o alto clamor, as 3 mensagens angélicas e Daniel 11. E aí eu falei assim, olha só que interessante. E aí eu estava lendo, e lendo, e lendo. Aí quando ele começou a apresentar a luz ali acerca de Daniel 11, eu falei assim, ué, mas espera aí. Eram coisas muito parecidas com o que tinha em um livro que eu já sabia, né? Que eu já tinha se passado a informação para mim, que era o livro do Urias Smith. Aí eu falei assim, ué, mas essa visão aqui não é a mesma do Urias Smith? E aquilo ficou na minha cabeça, né? Aí eu falei assim, bom, ok. Aí eu comecei a pesquisar mais acerca do livro, mas eu quero comentar sobre isso já já. Mas antes, eu quero mostrar para vocês um texto sobre os nossos pioneiros. Eu usei esse texto lá na série, mas eu quero muito apresentar para vocês esse texto novamente, porque eu quero refletir com vocês acerca de algumas coisas. Veja só, aqui. Veja só o que o Espírito de Profecia diz. Aqui, em Mensagens Escolhidas, ela diz assim, ó, preste bastante atenção. Satanás trabalha para que a história da nação judaica se repita na vida dos que professam crer na verdade presente. Os judeus tinham as escrituras do Antigo Testamento e julgavam-se familiarizados com elas. Cometeram, porém, deplorável erro. Consideravam as profecias referentes à gloriosa segunda vinda de Cristo nas nuvens do céu como se referindo ao primeiro advento. Como ele não viesse segundo suas expectativas, dele se afastaram. Satanás sabia exatamente a maneira de apanhar esses homens em sua rede, enganá-los e destruí-los. O mesmíssimo Satanás está em atividade para minar a fé do povo de Deus nesse tempo. Há pessoas prontas a apanhar toda ideia nova. As profecias de Daniel e Apocalipse são mal interpretadas. Essas pessoas não consideram que a verdade foi salientada no tempo designado pelos próprios homens a quem Deus estava dirigindo para efetuarem essa obra especial. Esses homens seguiram avante passo a passo no próprio cumprimento da profecia. E aqueles que não haviam tido uma experiência pessoal nessa obra devem tomar a palavra de Deus e crer na palavra deles, os que foram dirigidos pelo Senhor na proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Estas mensagens recebidas e vividas estão fazendo sua obra para preparar um povo para subsistir no grande dia de Deus. Se examinarmos as Escrituras para confirmarmos a verdade que Deus deu a seus servos para o mundo, seremos achados proclamando a primeira, segunda, terceira mensagens angélicas. Então, queridos, veja esse princípio que o Espírito de Profecia nos traz. Daniel e Apocalipse, o Espírito de Profecia nos diz que eles têm sido mal interpretados. E qual é a causa? A causa é que as pessoas não estão observando, não estão considerando que o Senhor Jesus já salientou a verdade num tempo designado acerca desses 2 livros. Ele levantou homens para fazerem essa obra que a gente chama de obra especial. Qual era a obra especial? Trazer a luz sobre Daniel e Apocalipse. Então, ela diz, devemos tomar a palavra de Deus e crer na palavra deles. Quem são esses que ela está falando? Os que foram dirigidos pelo Senhor na proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem do Gênesis. Então ela diz, olha, por que Daniel e Apocalipse têm sido tantas vezes mal interpretados? Porque as pessoas desconsideram o fato de que Deus já levantou homens para trazer a luz sobre esse livro. E o Espírito de Profecia não vai nos deixar nas trevas em relação a quem são esses homens. Em outras passagens nós vamos ver isso. Então, Deus já levantou homens no passado para trazerem a luz.
É isso que o Espírito de Profecia nos diz. Então, por que que muitas vezes há uma má interpretação? Porque as pessoas desconsideram que no passado o Senhor já levantou homens para trazer a luz em relação a esses dois livros. Então, olha só. O que ela diz em Life Sketches, página 196, também está em Eventos Finais, página 72. Ao recapitular a nossa história passada, havendo revisado cada passo de progresso até o nosso nível atual, posso dizer, louvado seja Deus. Ao ver que o que o Senhor tem efetuado, enche-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e seu ensino em nossa história passada. Queridos, o Espírito de Profecia diz que nós não temos nada a temer quanto ao futuro, a não ser que a gente esqueça a maneira que o Senhor nos guiou no passado e o ensino dele em nossa história passada. Então, se a gente esquecer o que o Senhor nos ensinou no passado, nós temos a temer, com certeza. Então, queridos, tudo que o Senhor ensinou para o nosso povo, desde a antiguidade ali, desde o início do movimento, nós precisamos ponderar. Porque se a gente se esquecer do ensino de Deus no passado, aí sim nós temos a temer. Então, olha o que ela fala aqui no manuscrito 62. Quando surgirem pessoas querendo mover um ponto ou pilar do fundamento que Deus estabeleceu pelo seu Santo Espírito, deixem falar claramente os idosos que foram pioneiros em nossa obra, e que falem também aqueles que já estão mortos, imprimindo seus artigos em nossos periódicos. Juntem-se os raios da divina luz dada por Deus para guiar seu povo passo a passo no caminho da verdade. Essa verdade resistirá às provas do tempo e da tormenta. Isso é muito importante, queridos, porque quando o Espírito de Profecia fala sobre a verdade que o Senhor entregou a esses homens no passado, veja que o Espírito de Profecia nos diz, a irmã White nos fala, deixem esses homens falar. Quando pessoas quiserem alterar, seja um ponto, né, ou até mesmo um pilar, deixem falar claro e abertamente aqueles homens que foram levantados por Deus no passado. Então, nós precisamos permitir que esses homens falem. É o Espírito de Profecia que está dizendo isso para nós. E veja, essa verdade vai resistir às provas do tempo e da tormenta. Isso mostra, queridos, que por mais que o tempo passe, a vereda não muda. Né? O Senhor, a luz que o Senhor deixou no passado através desses homens não é mutável com o tempo. É tão comum hoje a gente ouvir, né, que, não, os pioneiros, eles escreveram coisas, mas agora nós temos nova luz, nós temos outra luz. Né? Não, agora a coisa avançou. Mas a Profecia fala que a verdade que está ali nesses periódicos, nessas revistas que esses homens escreveram, vai resistir às provas do tempo e da tormenta. Então, queridos, isso é muito importante estabelecer essas bases, porque nós iremos ver algumas coisas, nós vamos ver, inclusive, né, as passagens da irmã White sobre esse assunto. Olha o que ela fala na carta 57 de 1896. Ela diz assim: há necessidade de um estudo muito mais minucioso da palavra de Deus. Especialmente Daniel e Apocalipse devem receber atenção como nunca antes na história de nossa obra. Podemos ter menos a dizer em algumas linhas a respeito do poder romano e do papado, mas devemos chamar a atenção para o que os profetas e apóstolos escreveram sob a inspiração do Espírito de Deus. O Espírito Santo moldou as coisas de tal maneira, tanto ao dar a profecia como nos eventos retratados, para ensinar que o agente humano deve ser mantido fora de vista, escondido em Cristo, e o Senhor Deus do céu e sua lei devem ser exaltados. Preste bastante atenção que ela disse que quando a gente for falar sobre Daniel e Apocalipse, podemos ter menos a dizer em algumas linhas a respeito do poder romano e do papado. Ou seja, existem algumas situações ali em Daniel e Apocalipse que podemos ali ter nessas partes algumas coisas que não vão entrar esse poder ali. Mas ainda assim devemos chamar a atenção para essas coisas. Isso é muito importante. Agora eu quero mostrar para vocês alguns textos que eu apresentei também lá, mas eu quero retratar algumas coisas aqui, né? Trazer para vocês algumas situações que são de extrema importância. Logo depois, queridos, que eu estava estudando sobre o livro As Grandes Nações de Hoje, a Reunião das Nações também, aquilo me chamou a atenção, porque eu falei assim, bom, a informação que eu tinha era de que o D. Smith estava errado. Essa é a informação que normalmente se passa. Então, assim, eu pensei o seguinte, bom, eu não conheço o livro de D. Smith. Eu tinha lá em casa, mas eu não conhecia. Então, eu falei o seguinte, eu não vou ler agora. Primeiro, eu quero saber se a irmã White fala alguma coisa sobre isso.
Porque eu falei assim, bom, provavelmente no livro dele deve estar mais explicado a situação de Daniel 11 lá. Mas como a informação que tinha sido passada para mim é de que ali continha erros, então eu falei assim, bom, não vou ler agora. Então eu vou ver o que Ellen White fala. E a partir daí, queridos, que aquilo me chamou muita atenção. Porque eu passei a procurar, inclusive no livro, tem um livro que a UIAG publicou, que é os Manuscript Releases, volume 1, né? Que é cartas, manuscritos, diários, atas e notas. Ali, não lembro a página agora, mas eu acho que é a página 168, se eu não me engano, a partir dali. Tem uma seção pequena de textos da Irmã White sobre esse livro de Judith Smith. Então, se você puder ler, se você tiver, se você já comprou esse livro, dê uma olhada lá. Mas algumas passagens também, no livro Daniel e Apocalipse, impresso pela Editora dos Pioneiros, logo no início eles colocam também essas passagens que falam acerca do livro dele, o que Ellen White fala sobre o livro do Uriah Smith. E eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque provavelmente alguns de vocês nunca tiveram esse livro, nunca tiveram contato com esse livro, mas é muito importante vocês verem o que a irmã White fala sobre esse livro. E eu quero fazer algumas considerações baseadas no que ela fala. Veja só, ela fala de alguns livros, ela diz assim, ó, há em um desejado de todas as nações, patriarcas e profetas, o grande conflito, e em Daniel e Apocalipse, preciosa instrução. Esses livros devem ser considerados como de especial importância. Todo esforço deve ser feito para pô-los perante o... Então, Daniel e Apocalipse, algumas cartas onde ela se refere ao livro de Judith Smith, o nome Daniel e Apocalipse, é importante comentar sobre isso já no início. Esse livro de Judith Smith, queridos, no inglês, ele teve algumas variações no nome. Então, às vezes você vai encontrar uma citação da irmã White do livro dele, escrita Daniel and Revelation. Daniel e Apocalipse. Depois de algum tempo, tem umas passagens dela que ela fala Daniel and the Revelation. Daniel and the Revelation. E em outras passagens, você vai encontrar a irmã White se referindo ao livro de Smith assim, Thoughts on Daniel and the Revelation. Ou seja, considerações sobre Daniel e Apocalipse, ou pensamento sobre Daniel e Apocalipse. Mas é importante a gente comentar sobre isso, por quê? Olha o que ela fala sobre esses 4 livros. O Grande Conflito, Daniel e Apocalipse, Patriarcas e Profetas e Desejado. Ela fala, esses livros, especialmente esses 4, devem ser considerados como de especial importância. E todo esforço deve ser feito para pô-los perante o povo. Veja que ela fala isso em 1903. Olha a luz que o Senhor Jesus deu a ela. Ela fala assim, a luz dada foi que Daniel e Apocalipse, aqui no original tem Thoughts on Daniel and the Revelation, que é o livro de Judith Smith. O grande conflito e patriarcas e profetas se venderiam. Eles contêm exatamente a mensagem de que o povo necessita. A luz especial que Deus deu a seu povo. Os anjos de Deus preparariam o caminho para esses livros no coração do povo. Então, queridos, olha só isso. Eu comecei a ler essas passagens e eu comecei a pensar, peraí, se o Espírito de Profecia, que é o Espírito de Profecia, está dizendo que esses livros contêm a mensagem que o povo necessita e que é uma luz especial e que os anjos de Deus preparariam o caminho para esses livros no coração do povo, então eu passei a reconsiderar algumas coisas em relação a esse livro. Mas eu vou comentar especificamente sobre Daniel 11 em relação a esse livro mais à frente. Ela diz assim, Daniel e Apocalipse, o grande conflito, patriarcas e profetas e o desejado de todas as nações deviam agora ir ao mundo. A grandiosa instrução contida em Daniel e Apocalipse tem sido avidamente lida por muitos na Austrália. Este livro, perceba que está no singular, ela está se referindo ao livro do Uriah Smith, chamado Daniel e Apocalipse. Este livro tem sido um instrumento em trazer muitas preciosas almas a um conhecimento da verdade. Tudo o que pode ser feito deve ser feito a fim de circular considerações sobre Daniel e Apocalipse, que é o título lá do Uriah Smith, em outro momento já tinha esse título. E ela diz, não conheço outro livro que possa tomar o lugar deste. É a mão ajudadora de Deus. Olha só o que ela fala também. Ela diz assim, eu coloquei essa imagem aqui para vocês verem que também aqui no Brasil nós temos 2 versões. Tem uma versão que está escrito só Daniel e Apocalipse e outra que está escrito Considerações sobre Daniel e Apocalipse. É esse livro que a irmã está se referindo. E é a mão ajudadora de Deus. Olha o que ela fala sobre agora esse livro. Especialmente o livro Daniel e Apocalipse deve ser apresentado às pessoas como o próprio livro para este tempo.
Esse livro contém a mensagem que todos, olha só, queridos, todos precisam ler e entender. Traduzido em muitas línguas diferentes, será um poder para iluminar o mundo. Este livro teve uma grande venda na Austrália e Nova Zelândia. Ao lê-lo, muitas almas chegaram ao conhecimento da verdade. Recebi muitas cartas expressando apreço por esse livro. Outra citação dela, em manuscrito 29, página 1800, do ano 1890, ela diz assim: os livros Daniel e Apocalipse e o Grande Conflito são os livros que, acima de todos os outros, deveriam estar em circulação agora. O povo. Eles devem ter luz e verdade. Queridos, repare o seguinte: o Espírito de Profecia fala que esses dois livros, o Grande Conflito, Daniel e Apocalipse, esses dois livros deveriam estar sendo acima de todos os outros. Olha o que ela fala. Acima de todos os outros livros, eles deveriam estar em circulação agora. Então, veja, são dois livros que têm que andar juntos. São dois livros que devem andar juntos. Veja só que nós entregamos o Grande Conflito para as pessoas, mas o Espírito de Profecia fala que esses dois livros deveriam estar acima de todos os outros, deveriam circular agora. Por quê? Ela fala que há a luz especial de Deus nesses livros. Então, veja que ela diz, olha, um livro tem que estar circulando junto com o outro. Os dois devem estar tendo circulação. Isso significa, queridos, que nós precisamos ler o Grande Conflito junto com esse livro. As informações que estão ali no Grande Conflito, no livro de Uriah Smith, elas não são excludentes. As duas estão em uníssono. Então, é muito importante que esses dois têm que receber circulação. Então, quando a gente vai entregar para as pessoas, nós deveríamos estar trabalhando com os dois. Porque é isso que o Espírito de Profecia fala. Esses dois livros deveriam estar acima de todos os outros, deveriam ganhar circulação agora. Devemos entregar esses livros para as pessoas. Então, esses livros são importantes para os dias que nós vivemos. Agora, queridos, por que há... Aí eu comecei a entender, né, ao longo do tempo. Por que há essa situação em relação ao livro de Uriah Smith? Né? Que no passado não se tinha isso. Eu vou comentar com vocês mais à frente. Mas por que gera-se hoje essa situação em relação ao livro de Uriah Smith? Basicamente por duas questões. Daniel 11, que fala sobre a questão do rei do norte e do rei do sul, e também em relação às trombetas, né? Porque nós sabemos que existe uma visão que coloca as trombetas no futuro e rejeita a situação ali das trombetas de Uriah Smith como sendo historicista. Existem outras situações, mas essas duas, né, são as que a gente mais vê quando se fala assim, tem erros. Quando se diz que o livro de Uriah Smith tem erros, coloca-se exatamente porque ele traz ali no livro dele a questão oriental. E a questão oriental refere-se ao rei do norte e rei do sul. Né? Mas é importante a gente ver assim, será que a irmã White, né, em relação a esse ponto, porque, inclusive, né, ao longo do tempo, essa é uma situação que pode aparecer. Ah, mas ela endossa o livro, mas será que é tudo? Né? Essa é uma situação que se levanta. Ah, mas será que Daniel 11 realmente é endossado pela irmã White? Então, muitas vezes, as pessoas estão dispostas a aceitar o capítulo 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 de Daniel, o 7, o 8, o 9, o 10, tudo direitinho. Mas quando chega no capítulo 11 de Daniel Apocalipse, fala assim, não, peraí, mas será? Então, queridos, eu quero mostrar para vocês que Uriah Smith, em Daniel 11, veja que Daniel 11, 45, especificamente, que fala do rei do norte em relação aos últimos dias, ali vai falar, tem muitas páginas nesse verso 45 no livro de Uriah Smith. Então, assim, é um assunto bem extenso, tem várias páginas ali. E a irmã White leu isso, né? E ela sabia, eu vou mostrar para vocês, queridos, que apesar de nos nossos dias, agora em 2023, quase não se fala sobre esse assunto, eu quero mostrar para vocês como esse assunto era extremamente circulado entre o povo adventista e não era algo tão assim oculto, tão não se fala sobre isso como é hoje. Eu vou mostrar isso para vocês de forma bem clara, bem nítida isso, para vocês verem, queridos, que essa era a antiga luz. Eu vou mostrar para vocês que isso não tem nada a ver com nova luz. E vou mostrar para vocês o que é nova luz que começaram a introduzir na igreja adventista em relação a Daniel 11. Mas eu vou mostrar para vocês que na época dos pioneiros, na época que a irmã White estava viva, esse assunto era extremamente circulado. Extremamente. Você não iria conhecer um adventista naquelas décadas passadas
sem ele te explicar esse assunto. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, veja só. E eu vou mostrar o que é que outro pioneiro fala sobre essa citação da irmã White. Mas veja só. Em Daniel, capítulo 11, Urias Smith é o rei do norte. Rei do norte e rei do sul, em Daniel 11. Veja só o que ele fala. E aí, no final dessa palestra, eu vou mostrar para vocês a importância de tudo isso. Porque veja que o título da nossa palestra é Daniel 11 e o alto clamor. O que isso tem a ver com as 3 mensagens angélicas? Mas é importante, antes da gente comentar sobre isso, a gente ver que isso era bem estabelecido na igreja. Eu vou mostrar isso para vocês com coisas extremamente claras e diretas, né? Então, veja só. Testemunhos para a Igreja, volume 4. Veja o que a irmã White fala sobre esse assunto, né? Página 279. Vou mostrar para vocês algumas citações dela em relação a isso. Ela diz assim: no domingo de manhã, o tempo ainda estava nublado, mas antes de chegar a hora do povo se reunir, o sol brilhou. Barcos e trens despejavam no local seus passageiros aos milhares. O pastor Smith falou na parte da manhã sobre a questão oriental. O que é a questão oriental? Rei do Norte e Rei do Sul nos últimos dias. O assunto era de especial interesse e as pessoas ouviram com a mais profunda atenção. Então, em Testemunhos para a Igreja, volume 4, a irmã White estava lá quando Urias Smith pregou sobre esse assunto. Vou dar uma pausa aqui e vou passar para outro texto e a gente vai ver a construção do raciocínio da irmã White. Em 84, veja o que ela fala. A reunião da noite foi amplamente frequentada. De novo, pastor Smith. Pastor Smith falou com grande clareza e muitos ouviram com olhos, ouvidos e bocas abertos. Os estrangeiros pareciam estar intensamente interessados na questão oriental. Ele encerrou com um discurso muito solene para aqueles que não estavam se preparando, olha o que ela fala, para esses grandes eventos no futuro próximo. Então, são grandes eventos que estão no futuro próximo. Veja que a irmã White ouve Urias Smith pregar sobre a questão oriental, e a questão oriental é tudo que está no livro dele ali, em Daniel 11:45, sobre o rei do norte. Então, ali, quando ela ouve Urias Smith falar, e o que Urias Smith pregou ali naquele dia? O rei do norte como sendo os turcos. E a irmã White estava lá, e ela ouviu ele pregar sobre isso. E eu vou falar sobre isso mais à frente também. Ela ouviu ele pregar sobre isso. Pronto. 14 anos depois, veja só, 14 anos depois que a irmã White ouviu Urias Smith pregar sobre a questão oriental, e foi de forma bem clara ali, ele abriu o assunto de forma bem clara, como ele traz no livro, veja o que ela vai falar quando novamente esse assunto foi trazido. Veja só, aqui eu quero fazer esse comentário que é muito importante. Queridos, a questão oriental, a questão dos turcos como rei do norte, hoje, né, muitas pessoas, por não conhecerem, elas ficam assim, né, digamos assim, às vezes não conseguem imaginar, né, que isso seja uma verdade que estava lá atrás, né, porque hoje, inclusive no Brasil, a gente sabe, né, que tem acontecido muitas situações entre o povo de Deus, de pessoas advogando nova luz e tudo isso. Mas nós precisamos perceber, queridos, o que nós vamos ver aqui, é que isso aqui não tem nada a ver com nova luz. Isso aqui era exatamente a luz que era propagada no passado. E a ideia, eu quero mostrar para vocês como isso veio sendo tirado do povo de Deus. Por que isso foi sendo tirado? Hoje eu vejo claramente isso, eu vou mostrar para vocês ao longo das palestras. Satanás, ele entende o ponto em relação a esse assunto específico de Daniel 11:45. Ele sabe o que isso tem a ver com a mensagem do testemunho. Ele sabe o que isso tem a ver. Então, hoje você vê pulverizado na igreja diversas interpretações. Mas por que há tanta divisão assim? Nós vamos falar sobre isso. Então, veja, depois que a irmã White ouve Urias Smith pregar sobre a questão oriental, o rei do norte, 14 anos depois, ouvir o pastor Daniels falar sobre esse assunto, olha o que ela vai dizer antes dele pregar. Ela diz assim, o pastor Daniels fala esta noite sobre a questão oriental. Olha o desejo da irmã White. Que o Senhor dê seu Espírito Santo para inspirar os corações a tornar a verdade clara. Queridos, 14 anos depois, ela diz, olha, hoje vai ter uma pregação sobre esse assunto. Que o Senhor dê seu Espírito Santo para inspirar os corações a tornar a verdade clara. Veja só, queridos, se naquela época, em 84, quando Urias Smith trouxe esse assunto, se a irmã White discordasse de Urias Smith, ou se ela
entendesse, não, William Smith, isso aí é perigoso, William Smith. Não traz isso não. 14 anos depois, quando ela ficou sabendo que alguém ia trazer essa pregação, queridos, muitas vezes nós mesmos, imagine só, se você ouve uma mensagem e você não concorda, então você acha que aquilo ali é perigoso, você acha que aquilo ali está contrário, o que é que você vai fazer? Que é o que normalmente se faz. Você vai fazer o máximo, vai pulverizar para que as pessoas nem sequer ouçam a mensagem, né? E você vai colocar coisa, vai falar, mas olha o que a Ellen White fez. 14 anos depois, ela disse, olha, hoje vamos falar sobre a questão oriental, que é a questão do Rei do Norte, que o Senhor deu o seu Espírito Santo para inspirar os corações a tornar a verdade clara. E esse foi o comentário da Ellen White em relação a esse assunto. Ela orou para que Daniels pudesse passar a questão oriental de forma clara para as pessoas, em 1898. Agora, queridos, esse assunto, veja só como esse assunto era amplamente conhecido. Se você tiver o livro Estudos Bíblicos na sua casa, o livro Estudos Bíblicos é um livro que, desde a época deles lá, né, acho que a primeira edição, se não me falha a memória agora, foi em 1911. Mas desde aquela época da antiguidade da igreja, esse assunto, quando os adventistas do sétimo dia iam dar estudo bíblico, eles tinham esse livro Estudos Bíblicos, né, como base. E na parte das profecias, olha só como a gente via no passado, inclusive tem algumas pessoas hoje que na casa delas, elas têm esse livro de estudos bíblicos antigo. Então, se você tiver esse livro, olha na sua casa, abra esse livro aí, que você vai ver que na parte final ali das profecias, olha como vem assim, ó, as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas, a questão oriental, as 7 últimas pragas e a consumação do mistério de Deus. Então, hoje em dia, o livro Estudos Bíblicos, as versões mais recentes, retiraram completamente esse capítulo da questão oriental. Então, nas versões mais recentes, tem algumas situações que já não se encontram mais como nas versões antigas, como, por exemplo, a natureza de Jesus, a natureza caída de Jesus. Já não aparece mais tão claramente no livro Estudos Bíblicos como aparecia no passado. A questão da perfeição de caráter em Cristo Jesus também. E a questão oriental não foi só retirado uma palavra ou um parágrafo, foi retirado o assunto por inteiro do livro. Então, por que nas gerações, né, que vieram para cá agora, mais recente, nem se conhece muitas vezes sobre esse assunto? Porque o assunto simplesmente, até do livro de estudos bíblicos, foi completamente retirado, né? Então, se você for, eu vou colocar uma foto aqui para vocês, ó. Aqui é uma foto de uma versão que o irmão tem, eu pedi para ele me mandar a foto. Você vai encontrar, se você procurar na sua casa e tiver esse livro, você vai ver lá a questão oriental. Veja a primeira pergunta. Resumidamente definida, o que é a questão oriental? Aí ele diz, a eliminação da Turquia da Europa. Foi isso que o Smith pregou, que Ellen White estava lá. Foi sobre esse assunto que Ellen White falou, que o Espírito Santo, né, inspira os corações para tornar essa verdade clara. E o que é a questão oriental, quando Ellen White se refere? Olha o que o livro fala. A eliminação da Turquia da Europa e a final extinção do Império Turco, com os consequentes eventos mundiais. É também descrita como uma ação de impelir os turcos para a Ásia e a anexação do seu território. Foi isso que o Smith pregou. Daniel 11:45 em relação a esse poder. E foi isso que a irmã White ouviu e que 14 anos depois ela disse que o Espírito Santo torne essa verdade clara para quem está ouvindo. Então, eu quero mostrar para vocês que antigamente, queridos, na verdade eu tenho muitas passagens, mas eu não coloquei tudo aqui. Eu vou montar, né, pela graça de Deus, eu vou depois colocar, porque são muitas, não são poucas, não. São muitas passagens em relação a esse assunto e como ele era tratado. Eu vou comentar aqui algumas, eu vou mostrar também os textos de algumas para vocês, mas para vocês verem como que antigamente, queridos, isso era muito conhecido, extremamente. Os adventistas conheciam isso muito, muito, muito. Veja só, eu quero ler uma carta para vocês do pastor Loughborough, onde ele escreve para um dos nossos irmãos, que é o irmão Bellow, em 1915. O irmão Bellow pergunta ao Loughborough em relação a onde ele encontraria, né, informações sobre o que Ellen White fala sobre o Rei do Norte, porque ele queria saber se Ellen White tinha uma posição em relação ao Rei do Norte. Loughborough, ele recebe essa carta, né, do irmão e responde para esse irmão em 1915. Olha o que ele fala para esse irmão. Ele fala assim, ó, prezado irmão, sua carta de data recente foi recebida. Ontem enviei-lhe um exemplar do livro sobre a mensagem do selamento. Queridos, antes de continuar essa carta, eu quero só também agradecer aos irmãos dos Estados Unidos, porque eu pedi aos irmãos lá dos Estados Unidos para entrar em contato com o pessoal lá da universidade, né, dos Estados Unidos, lá, adventista, para que eles pudessem enviar essa carta para a gente aqui no Brasil.
eu queria ter essa carta traduzida para poder compartilhar com os irmãos. E louvado seja Deus que rapidamente o pessoal de lá mandou, né? E aí eu coloquei essa carta aqui para poder compartilhar com vocês. Então, veja só. Ele diz assim, o Lofboro: prezado irmão, sua carta de data recente foi recebida. Ontem enviei-lhe um exemplar do livro sobre a mensagem do selamento. O Lofboro tem um livro sobre a mensagem do selamento, né, chamado Questões sobre a mensagem do selamento. Aí ele diz: e ontem enviei 10 centavos à Pacific Press solicitando que enviassem a você uma cópia de Dom Profético na Igreja Evangélica. Quanto a onde você pode obter informações sobre o Rei do Norte, acho que você vai encontrá-lo no livro do irmão Daniels, sobre a Guerra Mundial. Esse livro, queridos, eu tenho esse livro em PDF de A.G. Daniels, chamado The World War, a Guerra Mundial. Que ali ele traz a mesma luz de todos os outros pioneiros, né? Veja só. O irmão Urias Smith não fez nenhuma reivindicação de inspiração, mas sua visão sobre o Rei do Norte é bem estabelecida pelo irmão White, ao falar de uma ocasião em que ele falou sobre a questão oriental. Isso você pode ler no volume 4 dos Testemunhos, página 278 e 279, onde ela chamou o discurso de um assunto de interesse especial. Incomodaria aqueles que têm outra visão que não a que ele defendia, encontrar uma palavra dela favorecendo seus pontos de vista. O irmão que havia insinuado em seus escritos sobre o assunto que o Rei do Norte poderia ser o Papa, me disse que a irmã White lhe disse que ele nunca deveria ter insinuado tal coisa e que sua ideia só criaria confusão. Isso não foi impresso, mas foi o que ele me disse no outono de 1878. Olha só, queridos. Que coisa. Então, aquelas passagens que nós referimos sobre o Smith, veja que o irmão Lofboro, ele usa, né, aquela passagem de Testemunhos para a Igreja, volume 4, diz, olha, para você saber o que Ellen White endossa em relação ao Rei do Norte, ela endossa a visão do pastor Urias Smith. E não era de Urias Smith, era dos outros pioneiros também. E aí ele cita aí um irmão que havia insinuado que o Rei do Norte era o Papa, naquele período. E veja o que esse irmão disse a Lofboro, né? Que Ellen White disse a ele, você nunca deveria ter insinuado tal coisa. E que essa ideia só criaria confusão. Olha que coisa. Mas eu vou comentar sobre isso, né? E que, possivelmente, é esse irmão que ele comentou. Porque eu tenho alguns escritos que eu vou mostrar para vocês, mas provavelmente amanhã. Hoje não vai dar tempo. Mas veja só. Então, já na época da irmã White, havia, sim, né, pessoas trazendo já algumas novas ideias sobre o Rei do Norte. Mas eu quero mostrar para vocês a visão bem estabelecida na igreja sobre esse assunto. Veja só. Aqui, todas as revistas que eu vou mostrar para vocês agora, eu tenho só algumas, tem muito mais. Mas por conta do tempo também, eu falei, não, vou reduzir, vou colocar algumas aqui, mas mais à frente eu posso estar mandando para vocês mais materiais de várias revistas mostrando como isso era pulverizado na igreja. Olha só, o missionário E.I. Bibb, no dia 15 de janeiro de 1913, ele escreveu na revista Lake Union Herald, que é uma revista adventista, onde ele fala de uma experiência dele. Ele fala assim, ó, estive na igreja de Hillsdale, de 27 de dezembro de 1912 a 2 de janeiro de 1913. Ele encomendou 200 folhetos da questão oriental para trabalho missionário agressivo. Então, naquela época, queridos, a igreja, eu até vou mostrar para você um panfleto aqui da igreja na época, de 1920, mais ou menos, que era sobre a questão oriental, e antigamente, essa questão oriental, os adventistas faziam muito trabalho missionário em relação a esse assunto. Eram folhetos, eram os próprios livros que eles entregavam, né? Inclusive, vou só comentar aqui, se alguém que está aqui, né, nessa live ainda não viu, por exemplo, eu coloquei um vídeo no YouTube com várias passagens de revistas adventistas mostrando, né, e materiais também, que eu não vou citar aqui agora. Mas se você quiser, você pode olhar lá o episódio 6 de uma série que eu fiz no YouTube chamada Reunião das Nações. Você coloca lá, episódio 6, chamado Materiais sobre a Questão Oriental. Você vai ver livros ali escritos. O próprio pastor Lofboro falando que a gente deveria ler um dos livros chamado A Questão Oriental, de um dos nossos pioneiros, que esse livro, infelizmente, ainda não tem em português. Precisamos que esse livro seja traduzido para o português. E o Lofboro fala, todos deveriam ler aquele livro ali, porque aquele livro ali torna o assunto bem claro. Então, veja só, nessa mesma revista ainda, fala, em outro momento, fala assim, ó, temos um grande estoque de novos folhetos sobre a questão oriental. O que poderia ser melhor para o trabalho missionário? Olha só. Em outra revista, na The Present Truth, no dia 13 de agosto de 1914, fala assim, ó, sem dúvida, não há questão mais importante agitando as mentes das pessoas pensantes hoje do que essa questão ardente do Oriente. Todo estudante da Bíblia sabe que o Império Otomano é objeto de profecia.
e é um estudo do mais profundo interesse observar com que precisão a inspiração registrou sua história. Na Pacific Union Recorder, no dia 21 de agosto de 1913, eles falam assim, ó, durante o ano passado, mais de 133 mil exemplares de liberdade religiosa e folhetos sobre a questão oriental foram distribuídos por nosso povo no sul da Califórnia. 39 mil edições anteriores de nossas revistas foram distribuídas. Então veja como massivamente isso era, inclusive, pregado, né? Eles davam folhetos, no livro Estudos Bíblicos tinha esse assunto, então quando eles davam estudo sobre Daniel 11, eles falavam sobre esse assunto, a questão oriental. Então veja só, ainda mais. Sutherland. Vocês conhecem a escola Madison, né? Que era o Sutherland, que estava ali à frente também, estava ali naquela escola. Também o Maginn. Olha o que o Sutherland, naquela época, fez no Columbia Union Visitor. Fala assim, ó, o Dr. Edward Sutherland, do Instituto Normal Agrícola de Nashville e do Sanatório de Madison, Tennessee, discutirá a questão oriental e sua relação com os nossos empreendimentos. A Igreja Trabalhadora, podemos deixar nossa luz brilhar por procuração, esses eram os assuntos que ele ia tratar, né? Treinamento para oportunidades na causa de Deus e trabalhando nas cidades. Então, queridos, tanto Sutherland falou sobre esse assunto, né? Explicou esse assunto, fez isso aqui foi uma convenção sobre saúde. E ele mostrou ali, levou esse assunto da questão oriental e como que esse assunto se relaciona, né, com a nossa obra. O próprio Maginn também, ele fez uma série, né, sobre esse assunto nas revistas. Eu tenho, inclusive, mas eu não coloquei aqui, porque eu não encontrei aqui, eu tenho que procurar nos arquivos aqui, que eu li aqui, eu traduzi também. Então, o próprio Maginn também, o professor Maginn, quando o professor Maginn, naquela época, foi fazer uma série sobre a questão oriental, queridos, as revistas pulverizaram isso o máximo. Elas falaram, olha, o professor Maginn vai começar uma série agora sobre a questão oriental na Sign of the Times e tudo isso. E aí várias revistas falaram isso. Olha, vamos aqui, daqui a 2 semanas, daqui a não sei quantos dias, o professor Maginn vai começar uma série sobre a questão oriental e tal. Então isso era massivamente, né, expandido. Então veja só, essa imagem aqui, queridos, quero mostrar para vocês, é um panfleto, né, um folheto que era entregue pelos adventistas. Veja que ele tem um carimbo ali da livraria Thiago White, né, da Universidade de Andrews. O título do panfleto é A Questão Oriental e Sua Relação com Armagedon. E embaixo diz, a queda da Turquia e o que isso significa para o mundo. Então, isso aí, esse folheto, esse panfleto, né, digamos assim, ele era muito divulgado, muito propagado. Inclusive, pela graça de Jesus, nós já temos ele em português, né? Nós já temos esse material em português, louvado seja Deus. Ele já foi traduzido, né? Só precisa ser revisado, mas já está disponível em PDF esse material, que era divulgado pela igreja, né? Observe aí a imagem, que na imagem você tem um turco levando a bandeira da Turquia, né? Embaixo tem escrito ali, para Jerusalém, que é a saída deles para Jerusalém, e atrás tem várias facas com nomes de vários países, né? Isso aí eles fizeram uma imagem que era o entendimento, e ali lá atrás tem escrito Constantinopla, que é eles saindo de Constantinopla. Que essa era a visão dos primeiros adventistas ali. Eles entendiam que essa era a profecia de Daniel 11:45, né? Que hoje já se entende diferente e que muitas vezes, né, as pessoas nem sequer conhecem esse assunto, né? E pode até imaginar que esse assunto é nova luz, quando na verdade é uma luz que foi perdida, né? Uma luz que era amplamente, excessivamente divulgada, né? Então, entre os assuntos da verdade presente, inclusive eu encontrei uma revista, que eu até não coloquei aqui, mas numa das revistas fala assim, que o assunto mais importante da verdade presente era a questão oriental. Eu falei assim, olha só. Então, era um assunto muito conhecido, e precisa ser conhecido de volta esse assunto. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês o que os mensageiros de 88 falam sobre esse assunto amanhã, e a importância das 3 mensagens angélicas relacionadas a esse assunto. Naquela época eles entendiam isso, que esse assunto deveria ser pregado por de fora massivamente, que isso vai fazer com que eles voltem suas atenções para os adventistas. Mas eu vou mostrar isso amanhã. Veja só, queridos, a imagem, né, de uma das capas da revista adventista chamada Sinais dos Tempos. Veja que em 1923, isso depois que Ellen White já tinha morrido, o próprio Wagner já tinha morrido, esse foi o ano que Jones morreu, em 1923. Ainda assim, em 1923, olha a capa da revista adventista Signs of the Times, é um turco sentado com a mala na mão, mostrando que ele estava sendo removido, né? Ao fundo você vê Constantinopla, e ele está ali sentado ali, né? Na expectativa do que ele vai fazer.
Mais uma vez, essa revista, queridos, essa edição de 2 de janeiro de 1923 foi específica sobre Daniel 11:45, mostrando como que a Igreja Adventista entende esse assunto e propagava esse assunto. Né? Isso ainda em 1923, ou seja, até esse ano ainda, esse assunto era massivamente pregado. Né? Para você ver. Agora, queridos, quero mostrar para vocês esse assunto. Eu tinha muitas coisas para mostrar. Mas como eu já fiz um vídeo com muito material, eu peço que vocês depois, se puderem assistir, o episódio 6 está lá, tem muito material. Então, esses daqui eu estou mostrando algumas coisas que eu não mostrei ainda nos vídeos lá. Né? Olha essa citação da Review and Herald. Aqui é importante eu comentar sobre essa citação, queridos. É muito importante. Por quê? Eu vou voltar aqui para a gente poder comentar alguma situação. Queridos, na Primeira Guerra Mundial, quando teve lá em 1914, é extremamente importante a gente saber disso. Esse assunto da questão oriental, desde o início, ele era muito pregado, muito mesmo. Amanhã eu vou até comentar de uma controvérsia que envolveu o Tiago White. Mas esse assunto, ele era muito pregado. Aí o que aconteceu? Como a mensagem de 1888 veio para poder preparar um povo para rapidinho entrar em Canaã, mas aquilo não aconteceu, o tempo foi passando, e infelizmente já era para Jesus ter voltado, mas ele não voltou. Aí qual foi o decorrer disso? Infelizmente nós tivemos em 1914 a Primeira Guerra Mundial, que não era para ter acontecido, né? Jesus Cristo queria ter voltado antes. Mas em 1914 aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Queridos, nessa época aí, se você for ver quantas edições de revistas adventistas sobre a questão oriental saíram, foi uma coisa assim espetacular. Era muita edição, muita. Eles mostravam o decreto dominical em textos da Bíblia que a gente nunca nem sequer ouviu falar em relação ao decreto dominical. Então, era muita coisa que saía. Só que o que aconteceu, né? O povo começou a pensar o seguinte, bom, como a Turquia ali, na Primeira Guerra Mundial, também se envolveu na situação, né? Ela acabou entrando na controvérsia, os adventistas olharam para aquilo e falaram, é agora. Então, porque na cabeça de muitos adventistas, o que iria acontecer ali na Primeira Guerra Mundial? Bom, como é uma guerra de extensão mundial, né, que está crescendo muito, e a Turquia entrou na guerra, né, ela teve uma associação ali, por causa daquela questão ali da Alemanha e outras coisas, eles pensaram, é agora. Porque eles imaginaram o seguinte, bom, a Turquia vai enfraquecer, as potências europeias, porque no livro de Juízes ele fala sobre isso, no Daniel 12, né? Ele fala que alguma coisa aconteceria, que a Europa iria se voltar contra eles e iria expulsá-los ali do território de Constantinopla. Então eles pensaram, bom, se agora a Primeira Guerra Mundial está envolvendo a Europa e a Turquia está envolvida na questão, a Europa vai engolir eles e eles vão ser forçados a sair de seu território. Então, houve uma comoção gigantesca quando chegou em 1914, né? Um ano antes da Ellen White morrer. Ellen White estava viva quando essas edições todas das revistas saíram. Só que foi o que aconteceu? Realmente, a Turquia esteve ali, teve uma parte a desempenhar na Primeira Guerra, né? Tanto na Primeira como na Segunda também. Mas o que foi que aconteceu? Como a guerra durou mais ou menos 4 anos ali, né? De 1914 até 1918, quando chegou no final das contas, que realmente parecia falar assim, agora já era para eles, já era. E aí todo mundo ficou esperando, e aí não aconteceu naquele período ali, na Primeira Guerra Mundial. E aí o que foi que aconteceu? Isso gerou, em 1918, um problema ali entre eles. Porque eles falaram, não, mas espera aí, estava tudo tão claro que era para acontecer agora, e não aconteceu, por que não aconteceu? Aí, por conta disso, gerou-se uma comoção em relação a esse assunto e dizer o seguinte, será que nós estamos certos em relação a isso? E aí passaram a existir pessoas que começaram a se levantar já nesse período, pós-1918, dizendo, não, a interpretação do início não está correta. Dizer que a Turquia é o rei do norte não está correta. E algumas pessoas passaram a colocar, por exemplo, o papado como o rei do norte, ali, para estabelecer essa visão. Outras pessoas, pelo levantar do socialismo, pelo levantar do comunismo, né, também, já naquele período e tudo isso, eles passaram a colocar a situação do socialismo, comunismo, esquerda, direita, seja essas coisas tudo, como sendo a interpretação de rei do norte e rei do sul. Mas, queridos, logo depois de todas essas interpretações surgirem, a revista adventista,
colocam uma nota sobre isso, eles fazem uma ponderação sobre isso. Por quê? Porque como houve, né, um baque naquele período sobre esse assunto, alguns começaram a realmente pensar em mudar a interpretação por causa dos acontecimentos que estavam tendo. Então eles estavam dizendo, não, a gente não pode ter mais essa interpretação. Isso que os pioneiros falaram não pode estar certo, porque olha como o tempo está mudando. As coisas mudaram, a Turquia não tem nada a ver com a profecia. Porém, olha o que é que diz na Review and Herald, no dia 30 de janeiro de 1919. Veja que é logo no início do ano de 1919, né, quando quando a guerra meio que já, né, deu uma segurada, quando as coisas começaram a se enviesar por outro caminho, olha o que eles colocaram na revista Review and Herald, no dia 30 de janeiro de 1919. Eles dizem assim, ó, há o perigo de que o espírito de agitação no mundo religioso possua os nossos corações e que no nosso estudo confundamos especulação ociosa e mera teorização com revelação divina. Assim, devemos estar muito certos de que as nossas conclusões são bem fundamentadas, antes de deixarmos de lado posições que resistiram ao teste de longos anos e ao minucioso escrutínio dos inimigos desse movimento, e substituirmos no seu lugar exposições que são apenas o resultado de um estudo comparativamente curto e superficial. Não vemos razão no presente tempo para nos afastarmos da visão que temos mantido durante anos relativamente à exposição de Daniel 11. Não vimos nenhuma nova interpretação que, em nosso julgamento, seja superior à antiga. Cremos que as conclusões que mantemos desde o início desse movimento, de que a Turquia é representada pelo termo Rei do Norte na profecia, são corretas. E apenas porque, nessa conjuntura atual, nos assuntos desse mundo, parece não haver nenhuma perspectiva imediata de que a Turquia estabeleça seus palácios em Jerusalém, não há razão para que devamos mudar nossa visão da questão. Se não podemos ver, então melhor isso e aguardar de Deus para uma luz mais completa e observá-lo resolver as coisas conforme cremos que sua palavra revela que ele fará. Olha que clareza, queridos. Então, algumas pessoas se levantaram trazendo nova luz naquele período. Não é. Essa interpretação do início de Daniel 11:45 está errada. Nós temos novas interpretações. Então, na revista Adventista, eles falaram, olha, nós não vemos, dentro dessas novas interpretações que estão trazendo aí agora para a Igreja Adventista, nós não estamos vendo nenhuma que seja superior à antiga. Não vemos razão para mudar a nossa posição em relação ao Rei do Norte, que nós temos mantido desde o início desse movimento. Então, queridos, perceba que nessa época estavam pessoas querendo trazer nova luz, e eles disseram, não, dentro dessas novas interpretações aí que estão mostrando em relação ao Rei do Norte, nenhuma delas é superior à antiga. E aí foi nesse período que estava tendo essa escola sabatina em relação a esse assunto que a irmã White escreveu para um irmão falando assim, ó, as profecias de Daniel 11 já estão quase cumpridas. Então, ela escreveu isso no momento em que os adventistas estavam estudando Daniel 11 baseado no livro de Judith Smith. A escola sabatina em relação a isso. Percebe? Então, eu quero finalizar também com outro texto, né, da Lake Union Herald, essa revista adventista de 8 de janeiro de 1913. Veja só como isso é bem claro, queridos. Olha o que ela fala nessa revista. Ó. Olha o que essa revista traz. A denominação adventista do sétimo dia não mudou a sua posição sobre a questão oriental. Não encontrou ocasião para o fazer. Alguns indivíduos discordaram das opiniões defendidas pela organização. E o fato de a denominação ser nula de fanatismo, uma audiência respeitosa aos defensores da nova interpretação da profecia. As provas a favor dessa nova posição não foram suficientes para abalar os alicerces da antiga, em qualquer particular. A organização ainda adere à crença há muito estabelecida de que a Turquia é o Rei do Norte, mencionado nos últimos versos do 11º capítulo de Daniel. Também que a secagem do grande rio Eufrates, que encontra sua consumação sob a sexta praga mencionada no Apocalipse 16, relaciona-se com o mesmo poder. As provas a favor da posição ocupada pela organização têm se fortalecido com o passar dos anos. Que ninguém se engane sobre a posição do povo adventista
nessa momentosa questão. Queridos, mais claro do que isso, veja que isso era a posição firme e sólida da igreja. Percebe? Quando você vai ver, por exemplo, outras revistas adventistas, você vai ver que havia missionários. Tem um missionário mesmo que eu traduzi ele, mas eu não coloquei aqui porque eu ainda não encontrei. Porque eu ia traduzindo, colocando essas revistas e guardando, né? Mas acabou que na época também no notebook deu um problema, que aí eu fui tentar pegar pelo notebook de meu pai, o notebook do meu pai deu problema também, mas graças a Deus algumas coisas eu consegui salvar, né? Então, tem na revista adventista, um dos missionários fala assim, olha, nós temos ido de igreja em igreja e o assunto que mais o povo de Deus se demora é o caráter, a preparação do caráter para a volta de Jesus e a questão oriental. Ele fala isso, que nas igrejas que eles estavam indo, eles viam isso claramente, que o assunto mais falado pelos adventistas era a preparação do caráter para a volta de Jesus e a questão oriental. Porque eles entendiam, queridos, que os dois assuntos têm tudo a ver. Eu quero mostrar para vocês uma citação que está no livro Anunciando o Alto Clamor, do Cameron Scofield. Eu quero mostrar para vocês essa citação. Eu não coloquei aqui nos slides, eu acabei me esquecendo, não lembrei dela agora. Mas eu vou abrir aqui o PDF desse livro e eu quero finalizar. Então veja que realmente, queridos, era isso que era colocado pelos primeiros adventistas. Inclusive, até mesmo depois da morte do irmão White, isso continuou sendo trazido. Agora, como a gente vê que isso era plenamente estabelecido, por que hoje você vê tantas interpretações, né? Tantas coisas em relação a Daniel 11 e o povo de Deus fica realmente assim, perdido. Por quê? Porque se você for, por exemplo, você vai para o YouTube, aí bota lá, Daniel 11. Aí você vai assistir uma palestra. Aí uma pessoa vai mostrar uma visão. Aí outra pessoa vai mostrar outra visão. Outra pessoa vai mostrar outra visão. E todos vão dizer, não, o correto é esse aqui, o correto é esse aqui, o correto é esse aqui. Por que há tanta divisão na igreja em relação a isso? E por que não há unidade entre o povo de Deus? Porque é simples. Quando você apaga a luz do passado, o que vai acontecer? Há agora uma escuridão. Então agora cada um vai ligar a sua lanterna. Ó, eu tenho luz, eu tenho luz, eu tenho luz, eu tenho luz. Não. Porque você apagou a lanterna. Veja que a irmã White apagou a luz, né? A irmã White tem uma visão que ela mostra que existia uma luz no início do caminho adventista. Vocês devem ter lido essa citação. Então, olha o que a irmã White fala naquele texto que a gente leu no início. Por que as profecias de Daniel e Apocalipse são mal interpretadas? Porque as pessoas desconsideram que Deus já levantou homens no passado para trazer a luz em relação a esses livros. Então, veja o que é feito hoje. Queridos, os nossos pioneiros, eles eram homens que estudavam a Bíblia, passavam madrugadas em oração, eles estudavam, eles não passavam para outro ponto enquanto aquilo não tivesse claro para eles, né? Ponto após ponto era claramente definido, a irmã White fala sobre isso também, era claramente definido. Eles não passavam para outra coisa enquanto aquele ponto não tivesse certo entre eles. E aí, hoje em dia, o que as pessoas fazem? Não, eles não tinham luz, nós temos nova luz agora. Ou seja, pega a luz que Deus levantou no passado, que o espírito de profecia está dizendo, olha, vá por aqui, o caminho é esse. Veja que ela fala em relação ao livro de Smith, ela diz assim, o Senhor traçou o caminho de forma tão clara nesse livro que ninguém precisa errar. Mas hoje em dia, o que é passado para a gente? Não vá por esse caminho. Esse caminho é errado. Então, nós precisamos pesar as evidências. Precisamos pesar o que o Espírito de Profecia fala, o endosso que ela dá a essas mensagens, e especificamente também sobre a questão oriental, e o que é trazido para o povo de Deus, começou a ser colocado para o povo de Deus como nova luz, como nova interpretação, e a rejeição à luz que era massivamente trazida no passado. Né? Então, veja só, essa situação. Eu quero mostrar para vocês o que o Cameron Scofield fala em relação a Daniel 11, e olha como ele linka isso com a mensagem de 1888. E eu vou mostrar isso amanhã, né, na verdade. Mas eu quero mostrar para vocês essa citação. Se eu não conseguir abrir ela aqui agora, porque meu notebook está travando muito, mas se eu não conseguir abrir ela agora, amanhã eu mostro para vocês isso. Mas eu vou colocar aqui, eu vou abrir aqui o livro Anunciando o Alto Clamor aqui, e aí eu vou finalizar com essa citação dele. E aí a gente passa, né, para fazer a oração final. Mas por que é importante, queridos? Nessa palestra de hoje, eu queria mostrar para vocês que esse assunto era extremamente pregado na igreja e que nós não podemos entender esse assunto como sendo nova luz, porque, na verdade, é a antiga luz, fundamentada luz. Porque, hoje em dia, nós vemos na igreja adventista surgindo
um monte de novas interpretações, de pessoas dizendo que tem nova luz, e aí elas solapam os alicerces antigos, solapam o que o Senhor já levantou no passado, e agora dizem, não, nós temos a luz. Não, nós temos a verdadeira interpretação. Mas espera aí, olha o que o Espírito Profecia diz para você. Pergunte pelas veredas antigas. Ela já disse, olha, não só esse livro de Joseph Smith, mas você tem o livro de Haskell também, que o IAG publica, esse aqui, ó, quero mostrar para vocês aqui na imagem. Esse livro aqui traz a mesma luz também, a trilogia Haskell, a história de Daniel, o profeta. Esse livro azul aqui, vendido pela editora IAG, traz a mesma luz do livro de Joseph Smith, do livro de Jones também, A Reunião das Nações, As Grandes Nações de Hoje. Wagner também fala sobre isso, e outros pioneiros que eu vou mostrar amanhã sobre isso, né? Mas isso é muito importante. Por que era importante nessa primeira palestra a gente falar sobre isso? Para que a gente possa observar, queridos, era isso que, o fundamento que foi posto em relação a Daniel 11 no passado, era esse. Percebe? E veja que as revistas falam, as novas interpretações, inclusive na época da Ellen White, viu o Loughborough falar, e já tinha até um falando, não, o rei do norte é o Papa. Então ela disse, não, você não deveria estar falando isso. Isso só vai criar confusão. Né? Então, isso é muito importante, nós sabemos que existem essas coisas. Então, eu quero mostrar para vocês aqui, no livro Anunciando o Alto Clamor, se você tiver esse livro em casa, vou pedir que você anote essa passagem, para você abrir na sua casa aí, e você poder atestar isso. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, para que você possa acompanhar junto comigo. Se eu não me engano, está na página 190, deixa eu só abrir aqui. É isso mesmo. Página 190. Se você quiser abrir na sua casa aí agora o livro Anunciando o Alto Clamor, eu vou compartilhar a minha guia aqui com vocês. Talvez o pessoal do YouTube não vai conseguir ver, mas, queridos, vocês que estão acompanhando no YouTube, se você tiver o livro Anunciando o Alto Clamor, abra o livro, por favor, agora aí, na página 190. Vamos abrir aqui na página 190. Olha o que ele vai dizer aqui no finalzinho. Eu estou compartilhando junto comigo. Olha só, Anunciando o Alto Clamor, do Cameron Scofield, ele fala assim, Stephen Haskell cita Ellen White ao dizer que o Senhor teria voltado em 2 anos, depois da conferência de Minneapolis. 2 anos? Ainda vimos no texto que acabamos de citar de Jones, uma mulher que deu um testemunho de que quando ela olha para ela mesma e para as pessoas ao redor, ela pensa sem chances de algum dia estarmos prontos. O Espírito da pois esses 2 anos incluem o fechamento da porta da graça e o derramamento das pragas. Era uma mensagem que os teria preparado para a segunda vinda de Cristo dentro de 12 meses, contados, selados, selados e esperando pelo livramento. Aqui ele está falando da mensagem de 1888, que prepararia o povo em 2 anos. Aí ele fala, precisamos de uma mensagem como essa nos dias de hoje? Precisamos desesperadamente de uma mensagem assim nos nossos dias. Desesperadamente. Aí ele diz, estude os acontecimentos atuais do Oriente Médio, especialmente a Síria. Peraí que travou aqui, voltou. Olha o que ele fala. Estude os acontecimentos atuais do Oriente Médio, especialmente a Síria. Você notou que existe um caminho bem delineado que cumpre Daniel 11:45? E existe somente uma única coisa impedindo isso de acontecer. E é intercedendo para que aprendamos essas lições todas rapidamente, pois não precisa de muita coisa mais mesmo para acontecer. Você percebe, queridos? Como o próprio autor do livro Anunciando o Alto Clamor, ele entende, ele fala, olha, estude o que está acontecendo no Oriente Médio, veja o caminho claro e delineado para Daniel 11:45. E nós precisamos urgentemente da mensagem de 1838, porque é ela que vai preparar o caminho, é ela que vai preparar o alto clamor. E nós vamos ver amanhã, a partir de amanhã, por que Daniel 11:45 tem tanto a ver com a mensagem de 1838 e as 3 mensagens angélicas. Como que os adventistas do passado entendiam isso e hoje, né, você nem ouve falar sobre isso. Você nem ouve as pessoas comentando sobre isso. São tantas interpretações novas que são dadas, um fala uma coisa, outro fala outra, divisão aqui, divisão ali, mas como que nós vamos conseguir a unidade? Como era a unidade no passado. Veja que esse assunto saía nas mais variadas revistas adventistas. Por quê? Porque era uma coisa bem fundamentada. As pessoas compreendiam isso de forma clara, né? E para hoje, queridos, essa mensagem continua, né? Deus está trazendo de volta algo que foi colocado uma poeira por cima. Satanás não quer, com certeza, ele não quer que a gente compreenda claramente a relação disso com as 3 mensagens angélicas. Qualquer coisa que se
que seja relacionado às três mensagens angélicas, ele não quer que as pessoas compreendam bem. Mas, queridos, isso aqui, como nós vimos aqui, é essa luz que foi dada desde o início. Não, como a revista falou, desde o início desse movimento, é essa posição que tem sido mantida. Um ou outro, algumas vezes, tentou colocar outra visão. Mas veja que ele diz, mas a posição nunca mudou. Nunca mudou até aquele período. Então, até hoje, nós precisamos de uma mensagem que vai nos preparar rápido. Porque é como o Cameron diz no livro, olha o que está acontecendo. Precisamos desesperadamente de uma mensagem que nos prepare logo. Porque veja como as coisas estão se moldando no Oriente Médio. Veja como as coisas estão acontecendo lá com a Síria. Né? É importante, queridos, porque, assim, infelizmente, hoje aqui na mídia brasileira não se fala muito sobre o Oriente Médio. Mas tem canais no Telegram, tem um, inclusive, que eu sigo, que mostra lá, né, sempre que tem notícias em relação a isso, eu estou antenado em relação ao que está acontecendo lá no Oriente. Porque eu vou mostrar para vocês que, em relação a isso, né, como os pioneiros estavam antenados no que estava acontecendo no Oriente, para entender, inclusive, a situação do decreto dominical. Eu vou mostrar isso para vocês. Eu vou mostrar para vocês a relação que existe entre o decreto dominical e essa mensagem. Por quê? Porque vocês vão ver, queridos, que essa situação do decreto dominical e o que vai acontecer na América, né, tem tudo a ver com o que está acontecendo, o que vai acontecer no Oriente. Os pioneiros entendiam isso. Até Jones entendia isso. Por exemplo, observe que no livro A Mensagem do Terceiro Anjo, ele ficou ali dizendo, gente, pode ser agora, a imagem da besta e tudo isso. E algumas pessoas falam assim, não, Jones, para com isso. Não, a gente até acha, né, louvável o que você está fazendo, de até colocar, né, abaixo assinados, mas não é para tanto assim. Mas eles não compreendiam o que estava acontecendo. Mas eu vou mostrar para vocês que até Jones entendeu aquilo, os movimentos do papado, porque ele estava observando o que estava acontecendo no Oriente também. Então, nós precisamos ter isso bem claro, qual é o papel do papado na profecia, entendeu? O papado tem um papel extremamente importante em Apocalipse 13, né? Apocalipse 17 também. Mas, queridos, como o Espírito Profecia fala, podemos ter algumas linhas em que não teremos o que falar sobre o poder romano e o papado. Mas precisamos mostrar para as pessoas o que Deus falou sobre isso. Então, precisamos ter isso de forma clara, os acontecimentos delineados. Então, veja, uma coisa é mensagem de tempo, não é mensagem de tempo. Ah, tal ano vai acontecer isso. Ah, tal... Não. Mas os acontecimentos no grande conflito, ela fala assim, acho que é a página 594. Amanhã eu vou mostrar isso para vocês, esse texto. Ela fala assim, ó, os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça estão claramente delineados. Multidões, porém, não têm conhecimento dessas coisas, como se tais coisas nunca fossem reveladas, tivessem sido reveladas. Então, uma coisa é você ficar marcando tempo. Não se marca, nenhum dos pioneiros marca tempo. Ó, em tal dia, em tal ano, mas os acontecimentos de Finhas, que mostra claramente, nós precisamos compreender isso. Eu vou falar sobre isso na coisa que vem. Mas, queridos, isso é extremamente importante a gente compreender. Veja como isso era propagado. E se você pegar, né, se você pegar os livros, se você tiver o livro em casa aí, estudos bíblicos, pode abrir ele. Se for das versões antigas, você vai ver esse assunto lá. Você vai ver várias perguntas e respostas que os adventistas davam sobre esse assunto. Então, queridos, no momento em que nós vivemos tão delicado na nossa igreja, onde tantas coisas têm surgido, né? Infelizmente, muitas coisas Satanás tem levantado, mas, queridos, temos que pedir ao Espírito Santo discernimento, para que a gente não coloque, né, mensagens que são do Senhor, junto com situações que Satanás está tentando levantar. Precisamos pedir a Deus o colírio, precisamos de discernimento espiritual, para que não aconteça conosco o que aconteceu com os judeus no dia de Cristo. Porque os judeus tentavam defender a doutrina deles, que eles achavam ser correta, mas disseram que Jesus estava fazendo as coisas pelo poder de Beelzebul. Então, precisamos pedir a Jesus, pedir a Deus discernimento espiritual. Eu mostrei para vocês todas as evidências aqui, que tinha muito mais. A gente poderia passar aqui até 10 horas da manhã, mostrando um monte de coisas. Mas, queridos, faça o seguinte, ó. Você já viu o que o Espírito de Profecia fala. Então, pegue os livros. Queridos, compre o livro. Não fique refém de alguém que dê uma palestra no YouTube. Não, pegue o livro e leia. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Não fique, porque fulano falou, então eu vou pela interpretação de fulano. Não. Veja as evidências. Pegue o livro, leia. Deus te deu capacidade de raciocínio por você mesmo. Veja que, desde a época da Reforma, o que Lutero sempre teve
preocupação era de estabelecer sempre escolas, alfabetizar o povo. Por quê? O povo precisa ler, o povo precisa compreender, né? Então, Deus é espírito, mas Deus se manifesta através dos homens para escreverem livros. A Bíblia é um livro. Esses homens escreveram livros. Então, queridos, nós precisamos pegar os livros e ler. Nós não podemos rejeitar essas mensagens do passado e dizer que são coisas de Satanás. Esses homens, eles explicavam, eles oravam, eles passavam noites em oração. Esses livros aqui, nós precisamos, queridos, buscar, cavar. Eventos Finais fala que os leitores superficiais, quando vier a sacudidura, os leitores superficiais, eles não vão estar ancorados em parte alguma. Por quê? Porque eles não pegaram os livros para ler. São leitores superficiais. Se contentam muitas vezes com um vídeo que assiste. Não pode ser assim, queridos. Não é porque fulano que tem uma autoridade falou que eu preciso aceitar. Eu vou para o livro. A lei e o testemunho. O que é que o testemunho diz? Então, esses homens foram bem estabelecidos pelo Espírito de Profecia. E ali não é a opinião da irmã White. Nós cremos que é o Espírito de Profecia. E olha o nome do Espírito, é Espírito de Profecia. O Espírito Santo se revelou de forma muito mais clara nos últimos dias através do Espírito de Profecia. E o Espírito da Profecia diz: esses livros, esses homens foram levantados para essa obra. Percebe? Então, hoje, há muitas pessoas que desfazem da obra dos pioneiros. Desfazem, não. Mas olha o que a irmã White falou. Olha o que o Espírito de Profecia falou para nós. Disse: a luz está nesses livros. Há muita controvérsia sobre Daniel e Apocalipse na igreja adventista hoje, porque eles negam a luz do passado e querem estabelecer suas próprias luzes. Não, agora baseado na minha interpretação, no que eu acho que é mais correto, aí o que é que vai fazer? Monta-se uma teoria, depois pega essa passagem do grande conflito para tentar colocar ali, enxertar e dizer assim, não, é isso aí. Não, querido, não pode ser assim. Vamos ler o que esses homens trouxeram. Ellen White não fala em Mensagem de Escolha de volume 2? As profecias são mal interpretadas porque as pessoas desconsideram que Deus já levantou homens para isso. Queridos, Deus abate o orgulho humano. Deus nem pede que a gente fique ali. Olha o que ela fala. Se nós estudarmos o que esses homens trouxeram, né, e examinarmos a palavra de Deus para confirmar o que esses homens trouxeram, seremos achados pregando a primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Mas, infelizmente, o que é que está acontecendo hoje? As pessoas até estudam o livro desses homens, mas para desfazer o que eles falam. Mas olha o que ela fala. Se nós estudarmos a palavra, olha o que ela fala, devemos crer na palavra de Deus e na palavra deles. É o Espírito de Profecia falando. Devemos crer nas palavras deles, os que foram levantados pelo Senhor para proclamar a primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Esses homens que participaram dessas obras, queridos, nós precisamos ler. Por mais que hoje você tenha inúmeras palestras sobre esse assunto, querido, pegue o livro. Pegue o livro. Não fique aceitando uma coisa simplesmente porque, porque alguém que tem autoridade. Não, pegue o livro. Porque o Espírito de Profecia que deu autoridade a esses livros. Esses livros não estão aqui do nada. E essa mensagem precisa ser entendida pelo povo de Deus. É essa mensagem, queridos, que vai também ajudar na mensagem do autoclamor. Eu vou mostrar isso amanhã. Mas isso precisa ser bem estabelecido. Compre o livro. Compre o livro, leia ele, se aprofunde, peça orientação ao Espírito Santo. Eu digo isso, queridos, porque eu fiz isso. Porque quando eu comecei a ver essas coisas, na minha vida teve impacto. Eu passei madrugadas e madrugadas e eu botava meu joelho no chão e eu falava assim, eu não estou entendendo. Porque na minha cabeça eu tinha toda uma teoria formada de todos os capítulos já. Mas quando eu comecei a ler os livros desses homens, eu botava, e eu lembro de uma passagem no livro de Joseph Smith que ele fala, assim como Daniel orou pedindo entendimento e Deus enviou o seu anjo, todos aqueles que em humildade pedirem, o Senhor também vai trazer a luz. Faça isso. Pegue os livros, leia e diga, Senhor, ainda que eu não entenda, Senhor, não estou entendendo, mas me mostre se é isso mesmo, Senhor. Me mostre, querido, cada um de vocês tem a sua experiência com Deus, você pode orar ao Espírito Santo, orar a Deus e pedir, Senhor, me dê a luz. Se é isso mesmo, Senhor, se o que esses homens escreveram está correto, me explique. Porque você já viu o que o Espírito de Profecia fala sobre isso. Novas teorias foram sendo cada vez mais trazidas para o povo de Deus. Mas até aquele momento ali no passado, era bem estabelecido. Veja o que a revista fala. Nós não vemos razão nenhuma para mudar. Por mais que hoje a gente não consiga enxergar, naquela revista falando, né? Por mais que hoje a gente não consiga enxergar como a Turquia vai fazer esse movimento, não tem por que a gente mudar a nossa visão, porque, os tempos estão mudando. Não, o tempo muda, mas a palavra de Deus não. Eu não preciso tentar encaixar uma nova interpretação, porque eu não consigo enxergar na conjuntura atual do mundo
como isso vai acontecer. Não. Se foi algo bem estabelecido desde o início, nós não precisamos ficar naquela agitação. E agora, será que é isso mesmo? Não. Creia na palavra de Deus. Se Deus falou, é isso que vai acontecer. Então, Deus já levantou homens no passado para isso, querido. Nós não precisamos ficar levados em roda por todo o vento de doutrina. Um fala uma coisa, outro fala outra, e todos têm base bíblica. Não, queridos. O Espírito de profecia já disse, olha, aqui já tem homens levantados para isso no passado. Queridos, que Deus nos ajude e que nesses próximos 4 dias essas mensagens fiquem cada vez mais claras, queridos. Porque como o livro anunciando Alto Clamor fala, precisamos desesperadamente. Eu louvo a Deus por nós termos tido a oportunidade de primeiro começar com a mensagem da justiça pela fé e depois trazer a questão oriental. Porque os pioneiros, eles entendiam a relação direta, eu vou mostrar isso com o texto do próprio Jones, Wagner e outros também. Eles entendiam a relação intrínseca entre, especificamente, a profecia de 45 e as 3 mensagens angélicas. Eu vou mostrar com passagem da Bíblia para vocês também, para que a gente possa ver. Mas, queridos, que tenhamos um alicerce sólido na interpretação. Leia os livros, estude os livros, peça a Deus discernimento. Cada um de vocês, cada um de nós temos discernimento. Então, queridos, que o Senhor nos ajude a realmente trazermos de volta algo que se perdeu. Não é nova luz. Muito pelo contrário. Tentaram trazer nova luz para sobrepor a essa luz que já era trazida desde o início do movimento adventista. E hoje, infelizmente, né, nós temos aí várias outras luzes que se sobrepuseram a essa. Mas, queridos, a verdade de Deus permanece imutável. E eu quero mostrar para vocês, mais nos próximos coisas, o delineamento do que tem acontecido no mundo desde 2014 para cá, para vocês verem como que realmente essa profecia de Daniel 11:45 está bem delineada, e o que os pioneiros falaram, que teve o endosso da irmã White, nós vimos isso de forma bem clara, queridos, está em vias de se cumprir. E isso deve nos dar muita esperança, não medo. Porque, assim como nós temos uma coisa bem clara na profecia de Daniel 11:45, no mesmo momento que Daniel 11:45 está se cumprindo, Deus está levantando a mensagem de 1888 de volta. Queridos, nós precisamos estudar essas duas coisas. Porque a mensagem da justificação pela fé, nós cremos que queremos ter o caráter de Cristo, viver de forma irrepreensível. E o que é que diz a Bíblia em relação à profecia? Sem profecia, o povo se corrompe. Então, se nós vamos falar sobre justificação pela fé, a questão profética também precisa estar ali, afinal de contas, nós somos um movimento profético. Precisamos ter isso de forma bem clara para não acontecer conosco o que aconteceu com os judeus. Porque os judeus pensavam que eles já entendiam a profecia e não precisavam mais falar sobre isso. E quando o Messias nasceu ali, nós sabemos o que aconteceu, né? Então, queridos, que o Senhor nos ajude a que realmente tenhamos um alicerce firme e sólido nas nossas interpretações. E que consideremos o que o Espírito de Profecia fala, que a verdade já foi salientada no passado. Queridos, que Deus nos abençoe, que possamos estar juntos amanhã e que cada vez mais fique cada vez mais claro, meus amados. Se você tiver o livro de Estudos Bíblicos em casa, abra o livro, veja lá, você pode atestar por você mesmo que está lá, o capítulo lá, questão oriental. E que os demais, a gente tem um aqui, que já não traz mais. Foi retirado esse capítulo. Mas que o Espírito Santo, assim que terminar essa palestra, bote o joelho no chão e peça, Senhor, me revele isso mesmo, Senhor. Me mostre a verdade. Busque por você mesmo, querido. Busque por você mesmo. Pegue os textos, compre os livros. O IAG vende. A editora dos Pioneiros vende. Compre, estude. Vá por você mesmo, pelo poder do Espírito Santo. Peça a Deus discernimento, para que você tenha o colírio em relação ao tempo que nós vivemos. Que Deus nos ajude, meus amados. Essa é a minha oração. Que o que Deus fez em meu coração em relação a estudar esses livros, eu passava madrugadas inteiras. Não só eu, como alguns amigos que estão aqui também, acredito. Que nós estudávamos de madrugada, levantávamos 3 horas da manhã e orávamos juntos e pedimos, Senhor, nos dê a luz, por favor. Estudávamos esse livro, estudávamos, passávamos muitas madrugadas para começar a entender, né, esses assuntos. Então, queridos, que o Senhor nos ajude a que realmente isso aconteça com todo o povo de Deus, porque o Espírito de Profecia diz que quando o livro de Daniel e Apocalipse forem plenamente entendidos, haverá um reavivamento na igreja. Então, precisamos desse reavivamento, queridos. Mas a verdadeira interpretação, aquilo que o Senhor trouxe, tem mais passagens sobre o livro de Júlia Smith também. Mas se você quiser, pegue um livro que o IAG publicou, que tem uma seçãozinha que tem várias coisas ali, vários parágrafos de Ellen White sobre o livro dele também. Então, o livro de Haskell também, a irmã White endossava ali, então que o Senhor nos ajude a realmente ler esses livros, ter fome e sede de conhecimento, de entendimento, para que a gente não fique assim, ó, vários ventos soprando de um lado do outro e a gente sem entender, né?
mas que o Senhor nos ajude a realmente termos algo firme e estabelecido, inamovível, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar então, e a gente passa para os comentários no final, mas vamos orar então, e o Senhor nos abençoe, para que nesses 4 dias fique bem claro a relação entre essa situação de Daniel 11:45 e a mensagem da justiça pela fé, a mensagem do terceiro anjo. Oremos juntos então. Oremos. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, pelo firme fundamento, Senhor, que o Senhor levantou na sua igreja desde o passado, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor, Pai, tem estado conosco, o Senhor tem guiado o seu povo, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor sabedoria, Pai, para o seu povo nesses últimos dias. Muitos ventos de doutrina têm se levantado, Deus. Mas, Senhor, por favor, Pai, dá-nos o colírio celestial, para que a gente, Pai, possa entender, Senhor, qual é a mensagem verdadeira e qual é a falsa. Dê discernimento ao seu povo, Pai, para que a gente não chame o bem de mal e o mal de bem, Senhor. Por favor, meu Pai. Abre os nossos olhos, Senhor, para que possamos contemplar, ó Deus, a mensagem do Senhor, Pai. Por favor, Senhor, nos ajude a ter vontade, Senhor, de ler os livros, de estudar os materiais, de realmente compreendermos essas coisas, porque isso diz respeito à nossa própria salvação eterna, Senhor. Por favor, meu Deus, nós te suplicamos, ó Pai, nos ajude. Dê discernimento ao nosso povo. Nos ajude, Senhor, a que realmente tenhamos, ó Deus, de forma clara as verdades do Senhor para esses últimos dias. Por favor, Jesus, precisamos da sua ajuda. Que não possamos nos confiar em homens, mas tão somente no Senhor e na sua palavra, nos seus testemunhos, no que o Senhor diz acerca das suas verdades, ó Deus. Por favor, meu Pai, nós te suplicamos e que o Espírito da verdade guie cada pessoa que está aqui assistindo pelo YouTube ou então aqui mesmo na sala do meeting. Guia toda a verdade, Senhor. O Senhor guiará a toda a verdade. Não precisamos ficar atônitos, ó Pai, porque o Senhor prometeu que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. O Senhor prometeu que nos guiará a toda a verdade. Por isso, meu Deus, que o Senhor mesmo venha impelir o seu povo a ler os livros, a estudar os livros, a fundamentar a sua fé, para não ancorar, Senhor, em homens, mas ancorar nos testemunhos, Pai, escritos já desde a antiguidade. Por favor, Senhor, nos dê uma fé firme e sólida, meu Deus. E nos dê, ó Pai, o colírio celestial. Também nos dê as vestes, Senhor. Nós precisamos de 3 coisas. O ouro provado pelo fogo, Senhor, que é a fé e o amor puros. Nós precisamos, ó Pai, das vestes, Senhor, da justiça de Cristo. E nós precisamos do colírio, Senhor, para termos discernimento, Senhor, para não sermos enganados pelo inimigo nesses últimos dias. Por favor, Pai, nos dê discernimento para que nós, como um povo, não repitamos a história dos judeus do passado. Para que não venhamos, ó Deus, a uma mensagem que seja de Cristo, não venhamos a chamar de Beelzebul. Por favor, Senhor, nos dê discernimento, Pai. Nós te suplicamos essas coisas e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Muito obrigado, Senhor.